A malvada madrasta despejou veneno na comida do marido, mas não percebeu que o filho trocou os pratos. Minutos depois, algo surpreendente aconteceu. Alice observava Juan Mendoza à distância, escondida nas sombras de uma coluna no movimentado shopping. Ela o seguirá cuidadosamente por semanas, estudando seus movimentos e hábitos. Juan, um viúvo de meia-idade, proprietário de uma grande empresa imobiliária, era conhecido por seu sucesso e discrição. Mas o que Alice via nele não era apenas um homem de fortuna, ela via uma oportunidade. Determinada a se aproximar dele, elaborou um plano que estava certa de que funcionaria. Esperou o momento exato, até que Juan se dirigisse ao estacionamento com as chaves do carro na mão. Alicia, vestindo um conjunto que destacava sua figura sem parecer óbvio demais, caminhou na direção dele. Ao passar por ele, tropeçou deliberadamente e deixou cair suas chaves no chão. "Ai, como sou desastrada!" exclamou com um sorriso tímido enquanto se abaixava para pegá-las. Juan, sempre cavalheiro, se inclinou ao mesmo tempo para ajudá-la. Nesse momento, o decote de Alicia ficou à mostra, o suficiente para chamar a atenção de Juan. O homem, surpreso, fixou o olhar em seu busto por alguns segundos antes de perceber e rapidamente desviar os olhos. "Desculpe, não queria te incomodar", disse Juan enquanto pegava as chaves e se levantava, entregando-as a ela. Alicia se levantou lentamente, com um sorriso gentil que escondia sua satisfação. "Não se preocupe, foi um acidente." "Obrigada por me ajudar", respondeu, olhando diretamente nos olhos. Houve um momento de silêncio constrangedor, quebrado por Alicia, que apontou para o carro de Juan. "Carro bonito. Deve ser uma pessoa de muito bom gosto." Juan, embora reservado, não pôde evitar sorrir diante do elogio. "Obrigado. Gosto de cuidar dos detalhes." Alicia percebeu a rachadura na armadura do homem e aproveitou. "Isso é importante. Eu também acho que os detalhes são o que fazem a diferença em tudo, não acha?" perguntou com um tom casual, enquanto ajeitava o cabelo atrás da orelha. Juan assentiu, sem saber muito bem como continuar a conversa. Alicia tomou a iniciativa. "Que tal um café? Eu pago. É o mínimo que posso fazer por alguém tão gentil." Juan hesitou por um momento, mas finalmente aceitou. Algo na confiança de Alicia o intrigava. No pequeno café próximo, a conversa fluiu naturalmente. Alicia sabia exatamente como direcionar o tema para as paixões de Juan, fazendo-se sentir valorizado. Ele falou sobre sua empresa, seu filho Arturo e as dificuldades de ser pai solteiro. Alicia, por sua vez, se mostrou compreensiva, compartilhando histórias sobre seu próprio filho, Nicolás, e a luta para ser uma mãe dedicada. "Deve ser difícil para você", disse Alicia, inclinando-se ligeiramente para ele. "Criar um adolescente sem um parceiro para apoiar." Juan suspirou, mexendo no seu café. "É um desafio, mas Arturo é um bom garoto. Embora ultimamente ele tenha se mostrado um pouco distante. Acho que é por causa da idade." Alicia sorriu, mostrando uma empatia calculada. "Os jovens sempre passam por fases complicadas, mas tenho certeza de que, com um pai como você, ele vai superar." Juan a olhou com uma mistura de gratidão e curiosidade. Havia algo em Alicia que o fazia se sentir confortável, algo que ele não sentia desde a morte de sua esposa. Nas semanas seguintes, Alicia e Juan começaram a se encontrar com mais frequência. Cada encontro parecia casual, mas por trás de cada gesto gentil de Alicia havia uma intenção clara. Ela se certificava de mostrar interesse nos assuntos que passavam pela vida de Juan, destacava seu lado maternal para se aproximar de Nicolás e se apresentava como a mulher ideal que poderia trazer estabilidade à sua vida. "Juan, preciso te dizer algo", ela disse um dia enquanto caminhavam por um parque. "Não esperava te conhecer, mas sinto que há uma conexão especial entre nós." Juan parou, surpreso com a sinceridade de suas palavras. "Eu também sinto isso, Alicia. Não estava procurando isso, mas com você é diferente. É fácil conversar, confiar." Ela segurou a mão dele e o olhou com ternura. "Talvez o destino tenha planejado algo para nós dois." Depois de meses de amizade que logo se transformaram em algo mais profundo, Juan tomou uma decisão que mudaria a dinâmica de sua família. Em um jantar íntimo, enquanto Alicia segurava sua mão, ele lhe propôs casamento. "Alicia, eu não sei como você conseguiu, mas trouxe luz à minha vida. Quero que sejamos uma família, que fiquemos juntos." Ela fingiu surpresa, levando uma mão ao peito. "Juan, claro que sim. Quero construir uma vida com você." Enquanto Juan a abraçava, Alicia sorria, mas não pelo amor que ele pensava ver.
Em sua mente, o plano havia avançado exatamente como ela havia previsto. Agora ela tinha uma posição dentro da família Mendoza, e era questão de tempo até que seu verdadeiro objetivo fosse revelado. Semanas depois, Alice estava instalada confortavelmente em sua nova vida como a senhora Mendoza. A imponente casa da família era um reflexo do sucesso de Juan, mas para ela representava algo mais, o primeiro passo para o controle total. Durante as semanas seguintes ao casamento, Alice habilmente usou seu charme para ganhar a confiança de Juan e Nicolás, enquanto estabelecia limites sutis com Arturo. Arturo observava as mudanças na dinâmica familiar com crescente preocupação. Sua relação com seu pai, já tensa após a morte de sua mãe, agora estava ainda mais fragmentada. Juan parecia alheio aos movimentos calculados de Alicia, cegado pela ilusão de ter encontrado alguém que trouxesse estabilidade para suas vidas. Alicia se aproximou de Juan uma noite enquanto ele trabalhava em seu escritório. Ela levava uma taça de vinho e um sorriso cuidadosamente calculado. Amor, você deveria fazer uma pausa. Está trabalhando demais, disse, deixando a taça sobre a mesa. Juan levantou os olhos e sorriu, agradecido. Você está certa. Às vezes me perco em tudo isso. Mas quero garantir que tudo esteja bem para nós. Alicia sentou-se ao lado dele, colocando uma mão sobre seu ombro. Isso é o que mais admiro em você, Juan. Sua dedicação. Mas você não precisa carregar tudo sozinho. Estou aqui para ajudar. Juan a olhou com certa surpresa. Me ajudar? Como? Eu poderia me envolver um pouco mais na administração. Revisar contas, coordenar coisas menores. Assim você teria mais tempo para nós. Juan parecia hesitar, mas a suave pressão de Alicia e seu olhar compreensivo convenceram. Pode ser uma boa ideia. Mas eu teria que te ensinar alguns detalhes primeiro. Alicia sorriu amplamente, ocultando sua satisfação. Ela havia dado o primeiro passo. Enquanto Alicia construía seu relacionamento com Juan, a tensão com Arturo aumentava. Ele notava cada pequeno gesto de controle, cada olhar furtivo que Alicia lançava quando achava que ninguém a estava observando. Uma noite, Arturo a confrontou na cozinha enquanto ela preparava o jantar. O que você realmente está planejando, Alicia? Perguntou, cruzando os braços. Alicia se virou para ele com uma expressão inocente. Do que você está falando, Arturo? Eu só estou tentando fazer desta casa um lar para todos. Não me convence. Tem algo errado com você. Meu pai pode não ver, mas eu vejo. Alicia deixou a faca sobre a tábua de cortar e se aproximou lentamente dele. Escute, Arturo. Sei que isso é difícil para você, mas não estou aqui para substituir sua mãe. Estou aqui para ajudar seu pai e Nicolás. Podemos nos dar bem, se você quiser. Arturo a olhou fixamente, procurando uma falha em sua fachada. Não confio em você. Alicia manteve o sorriso, mas seus olhos brilharam com uma frieza que Arturo não esqueceria. Isso é algo que você vai ter que superar. Naquela mesma noite, Arturo decidiu seguir Alicia em silêncio. Ela saiu para o quintal, falando ao telefone com alguém. Arturo não conseguiu ouvir tudo, mas captou fragmentos inquietantes. Não se preocupe. Juan confia completamente em mim. Sim, estou lidando com Arturo, embora ele seja mais teimoso do que eu esperava. Tudo estará pronto em breve. Arturo apertou os punhos, sentindo o ar se encher de suspeitas. No dia seguinte, contou o que ouvirá para seu amigo Diego. Preciso saber o que ela está fazendo, disse Arturo enquanto caminhavam pelo parque. E como você vai fazer isso? Não pode acusá-la sem provas. Seu pai não vai acreditar em você, respondeu Diego, preocupado. Vou procurar provas. Deve haver algo que prove que ele está mentindo. Diego assentiu, embora com dúvidas. Sabia que Arturo estava entrando em um terreno perigoso. Alicia, consciente de que Arturo representava um obstáculo, começou a trabalhar para isolá-lo. Aproveitava cada oportunidade para desacreditá-lo diante de Juan. Juan, estou preocupada com o Arturo. Ele parece distante, e eu acho que pode estar passando por algo, dizia com uma voz compassiva. Juan suspirava, preocupado. É a adolescência. Tem sido difícil para ele desde que a mãe dele faleceu. Ele só precisa de tempo. Talvez você devesse falar com ele. Eu tento me aproximar, mas ele não me deixa. Juan assentiu, sem saber que Alice estava semeando dúvidas em sua mente. Arturo percebeu a mudança na atitude de seu pai, que começou a questionar cada coisa que ele fazia. O que está acontecendo com você ultimamente, Arturo?
Alicia diz que você está estranho. Isso é verdade? Perguntou Juan uma noite. Você está acreditando em tudo que ela diz? Respondeu Arturo, frustrado. Não se trata de acreditar ou não. Estou tentando entender você. Arturo sentiu que as palavras de seu pai foram um golpe. Alice estava ganhando terreno, e ele estava perdendo a confiança de Juan. Enquanto isso, Nicolás, o filho pequeno de Alicia, começou a notar comportamentos estranhos em sua mãe. Uma noite, enquanto brincava no chão da sala, ouviu Alicia falando com alguém ao telefone. Não posso falhar nisso. Tudo o que fiz foi por Nicolás, mas se Arturo continuar se intrometendo, terei que tomar providências. Nicolás não entendeu muito bem o que sua mãe quis dizer, mas o tom dele o assustou. No dia seguinte, contou para Arturo o que havia ouvido. Minha mãe estava falando estranho ontem à noite. Ela falou algo sobre você. Você está em apuros, Arturo? Arturo se inclinou sobre seu meio-irmão e o abraçou. Não se preocupe, Nico. Vai ficar tudo bem. Mas, por dentro, sabia que as coisas estavam longe de estarem bem. O capítulo termina com Alicia olhando os documentos financeiros de Juan em seu quarto, com um sorriso satisfeito. Enquanto isso, Arturo, decidido a proteger sua família, jura descobrir a verdade e enfrentá-la, não importa o que custe. A tensão aumenta, e a família Mendoza começa a se fragmentar sob a superfície, enquanto o jogo de Alicia se intensifica. O relógio marcava 7 da noite quando Alicia começou a preparar o jantar. As luzes quentes da cozinha contrastavam com a frieza que havia tomado a casa nas últimas semanas. Seu sorriso parecia calmo, mas cada movimento dela estava carregado de intenções calculadas. No bolso de seu avental, um pequeno pacote com um pó esbranquiçado descansava oculto, esperando o momento certo. Arturo observava da sala. Algo no ambiente parecia fora de lugar. Alicia insistia em preparar um jantar especial, e embora seu pai estivesse encantado com a ideia, Arturo não conseguia tirar da cabeça as palavras que ouvirá dias antes, durante a conversa de Alicia ao telefone. Nicolás, alheio às tensões que se escondiam entre as paredes da casa, brincava com um carrinho de brinquedo no tapete. Seu riso infantil era um contraste cruel com a sombra que pairava sobre a família Mendoza. Na cozinha, Alicia despejou o conteúdo do pacote em um pequeno recipiente. Sua mão tremeu ligeiramente antes de misturar o pó com o molho que ela preparara para o jantar. Seus olhos brilharam com uma mistura de determinação e ansiedade. Juan entrou nesse momento, interrompendo-a. Cheira delicioso, Alicia. Precisa de ajuda? Alicia sorriu, virando-se rapidamente para esconder o que estava fazendo. Não, querido. Está tudo sob controle. Esta noite é especial, quero que você relaxe. Juan a beijou na testa e voltou para a sala, sem notar o brilho de nervosismo nos olhos de sua esposa. Arturo, sem parar de vigiar de longe, decidiu se aproximar da cozinha. Encontrou uma desculpa simples, como procurar algo para beber, para poder observar mais de perto. Precisa de algo, Arturo? Perguntou Alicia com uma doçura que ele sabia que não era genuína. Só um copo de água, respondeu, olhando de soslaio para a bancada. Percebeu um pequeno pacote vazio perto da pia, mas Alicia o cobriu rapidamente com um pano. Arturo levou o copo aos lábios, mas sua atenção estava fixa em Alicia. Algo estava acontecendo, e ele estava decidido a descobrir o que era. A família se sentou à mesa, que estava decorada com uma elegância incomum para um jantar normal. Alicia serviu os pratos, certificando-se de colocar o molho preparado especialmente em um deles, o de Arturo. Seu sorriso estava impecável, mas seu olhar estava atento, observando cada movimento. Nicolás, sentado ao lado de Arturo, olhou com curiosidade para os pratos. Eu quero o prato do Arturo. Parece mais gostoso, disse com a inocência de uma criança pequena. Nicolás, como que te serviram? Respondeu Alicia com um tom mais firme que o habitual. Mas eu quero aquele, insistiu Nicolás, esticando a mão para pegar o prato do seu meio-irmão. Arturo, que não tirava os olhos das ações de Alicia, viu isso como uma oportunidade. Levantou seu prato e o passou para Nicolás sem pensar. Está bem, Nico. Toma esse. Alicia olhou a cena com uma mistura de incredulidade e pânico. Antes que pudesse dizer algo, Nicolás já havia começado a comer. Alicia se esforçou para manter a compostura durante o resto do jantar, mas sua mente estava um turbilhão de pensamentos. Cada garfada que Nicolás dava era uma faca em sua consciência, e embora tentasse disfarçar, Arturo não parava de observá-la fixamente, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Você está bem, Alicia?
Perguntou Juan, percebendo sua inquietação. Sim, estou bem. Só cansada pela preparação do jantar, respondeu, forçando um sorriso. Mas, à medida que os minutos passavam, Alicia começou a se sentir tonta. Suas mãos tremiam levemente, e uma sensação de náusea tomou conta dela. Arturo, observando seu deterioro, estreitou os olhos. Seu instinto dizia que algo estava muito errado. Finalmente, Alicia não aguentou mais e se levantou da mesa. Preciso ir ao banheiro, disse, cambaleando ligeiramente antes de sair da sala de jantar. Juan a seguiu preocupado, mas Arturo permaneceu sentado. Olhou para Nicolás, que continuava comendo tranquilamente. Você está bem, Nico? Perguntou Arturo, tentando esconder sua ansiedade. Sim, por quê? Está tudo gostoso, respondeu o menino. Arturo sentiu uma mistura de alívio e raiva. O que havia acontecido não podia ser uma coincidência, e ele tinha certeza de que Alicia havia tentado algo contra ele. Horas depois, quando Nicolás já estava dormindo, Arturo esperou até que seu pai subisse para o quarto de Alicia para cuidar dela. Aproveitou o momento para procurar na cozinha. Encontrou o pacote vazio que havia visto antes, guardou-o em um saco plástico e o levou para o seu quarto. Na manhã seguinte, decidiu confrontar Alicia em particular. O que você está fazendo, Arturo? Perguntou Alicia quando viu entrar em seu quarto sem aviso. Arturo segurou o saco diante dela. O que é isso? O que você tentou fazer ontem à noite? Alicia o olhou com uma frieza que nunca havia demonstrado antes. Não sei do que você está falando. Não me engane. Eu vi. Vi como você ficou nervosa quando Nicolás trocou os pratos. Você estava fazendo algo, e deu errado. Alicia deu um passo em direção a ele, com um sorriso sarcástico. E o que você vai fazer com isso, Arturo? Contar para o seu pai? Você acha que ele vai acreditar em você? Você é só um menino que não superou a morte da sua mãe. Arturo apertou os punhos, mas se recusou a ceder. Eu vou provar quem você realmente é, Alicia. Não vai sair impune. O capítulo termina com Alicia olhando para Arturo com uma mistura de desafio e ameaça. A tensão entre eles está prestes a explodir, e o equilíbrio de poder na família Mendoza está mais frágil do que nunca. Na manhã seguinte, Alicia acordou com o corpo pesado e um gosto amargo na boca. A náusea ainda estava presente, lembrando-lhe que algo deu terrivelmente errado durante o jantar. Enquanto tentava se manter em pé, ouviu o som de Nicolás brincando na sala. Respirou fundo e foi em direção a ele, decidida a se recompor antes que Juan ou Arturo percebessem seu estado. Nicolás, sentado no tapete com seus brinquedos, sorriu ao vê-la se aproximar. Mãe, você já está melhor? Perguntou com curiosidade infantil, deixando de lado seus carrinhos. Alicia, escondendo seu desconforto, se sentou ao lado dele. Tentou transmitir calma, mas sua mente continuava revivendo os eventos da noite anterior. Sim, querido. Foi só um mal-estar. Nada demais, respondeu, acariciando o cabelo do filho. Nicolás fez uma pausa e a olhou com olhos grandes e brilhantes. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Mas não fica brava, tá? Alicia franziu a testa, sentindo uma pontada de inquietação. O que aconteceu, Nico? Pode me falar? O menino abaixou a voz, como se estivesse compartilhando um grande segredo. Ontem à noite, eu troquei o prato do papai pelo seu. O seu parecia mais gostoso, e eu queria provar. Alicia sentiu o ar ficar pesado ao seu redor. Sua mente começou a juntar as peças, o mal-estar que deixou sem forças, a reação inesperada de Nicolás e a execução falha de seu plano. O que você fez? Perguntou com um tom frio, pegando Nicolás pelo braço sem perceber. O menino se encolheu, surpreso pela reação da mãe. Eu só troquei os pratos, mãe. Achei que não tinha problema. Está errado? Alicia o soltou ao perceber sua reação, forçando um sorriso para acalmá-lo. Não está errado, Nico, mas não deveria fazer isso. Você poderia ter se machucado ou me machucado. Nunca se sabe o que pode acontecer. Nicolás assentiu rapidamente, se sentindo culpado. Desculpa, mãe. Não vou fazer de novo. Alicia o abraçou, mas em sua mente, a culpa e a raiva se misturavam. Ela tinha cometido um erro que quase custou seu próprio plano. Apesar dos sentimentos por Juan, o amor por seu filho era sincero. Saber que Nicolás esteve em perigo por seu descuido a encheu de uma mistura de remorso e fúria consigo mesma.
Ainda bem que foi só uma dose pequena, sussurrou para si mesma, enquanto acariciava o cabelo de Nicolás. Arturo, por sua vez, não havia parado de suspeitar que algo sombrio acontecia na família. Decidido a obter respostas, esperou o momento certo para procurar nas coisas de Alicia. Aproveitou a ausência de Juan e Nicolás para entrar no quarto de sua madrasta. Com cuidado, revisou as gavetas e encontrou sua bolsa. Ao abri-la, a primeira coisa que viu foi um pequeno frasco contendo restos de um pó esbranquiçado. Ao lado, havia algumas folhas dobradas com anotações que chamaram sua atenção. As folhas continham um plano detalhado para manipular as finanças de Juan, com cálculos sobre como garantir que a herança passasse completamente para seu nome. Havia referências explícitas a Arturo como um obstáculo e menções veladas sobre eliminar o problema de maneira definitiva. Arturo sentiu o suor frio escorrendo por sua espinha. As provas eram irrefutáveis. Alicia não estava apenas tentando manipular seu pai, mas havia planejado eliminá-lo. Guardou as provas em sua mochila e saiu do quarto com o coração acelerado. Sabia que confrontar Alicia não seria fácil, mas estava decidido a impedi-la. Horas depois, Nicolás entrou no quarto de Arturo com uma expressão preocupada. "O que foi, Nico?" perguntou Arturo ao vê-lo. "Eu preciso te contar uma coisa." "Mas não conta para a mamãe que fui eu quem disse", sussurrou o menino, se aproximando. "Prometido." "O que aconteceu?" Nicolás respirou fundo antes de falar. "Ontem à noite, eu troquei o prato da mamãe pelo do papai. Não sabia que estava errado, mas acho que isso fez ela se sentir mal. Ela me disse para não fazer isso de novo." Arturo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Nicolás. Finalmente, acariciou o cabelo dele e sorriu. "Você fez o certo, Nico. Obrigado por me contar. Mas não conta para mais ninguém, tá bom? Isso é nosso segredo." Nicolás assentiu, confiando plenamente em seu irmão mais velho. Arturo, por sua vez, sentia como as peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. Alicia havia tentado envenenar Juan, mas Nicolás, sem saber, havia salvo a vida de seu pai. Naquela noite, Arturo decidiu que era hora de enfrentar Alicia. Entrou na sala onde ela estava sentada, mexendo no celular. "Precisamos conversar", disse com um tom firme. Alicia levantou os olhos, fingindo curiosidade. "Sobre o que é, Arturo?" Arturo tirou o frasco e os documentos da mochila e os jogou sobre a mesa à sua frente. "Sobre isso. Sobre seus planos de ficar com a fortuna do meu pai. Sobre como você tentou envenená-lo ontem à noite." Alicia manteve a calma, embora seus olhos se estreitassem. "Não sei do que você está falando. Está inventando coisas para me fazer parecer mal. Não minta. Nicolás me contou que ele trocou os pratos. Você queria fazer mal ao meu pai, e quase fez mal a si mesma." Alicia se levantou lentamente e se aproximou de Arturo. "Escute-me, moleque. Você não faz ideia com quem está lidando. Tudo o que fiz foi pelo bem de Nicolás e para proteger esta família." "Proteger?" respondeu Arturo com uma risada amarga. "Você não está protegendo ninguém. Está apenas nos destruindo." Alicia olhou fixamente, com uma mistura de desafio e ameaça. "Se continuar se metendo onde não é chamado, vai se arrepender, Arturo. Você não sabe do que sou capaz." Arturo não recuou. "Faça o que quiser, Alicia. Mas não vou parar. Vou expô-la, mesmo que isso seja a última coisa que eu faça." O capítulo termina com Alicia observando Arturo sair da sala, enquanto a raiva e o desespero a dominam. A tensão na casa atinge seu ponto máximo, e a guerra entre eles está longe de terminar. A luz quente da tarde se filtrava pelas janelas do escritório de Juan enquanto ele revisava alguns documentos financeiros. Alicia entrou com seu andar característico, levando uma xícara de café para o marido. Embora mantivesse sua fachada de esposa devota, sua mente trabalhava constantemente para encontrar uma maneira de consolidar seu controle sobre a fortuna dos Mendoza. "Aqui está", amor disse, colocando a xícara na mesa. "Você tem trabalhado muito ultimamente. Está tudo bem?" Juan suspirou e afastou os papéis. "Sim, só estou revisando alguns detalhes do testamento da minha falecida esposa." A menção à ex-esposa de Juan acionou um alerta na mente de Alicia, mas ela manteve a compostura. "Há algo em particular que te preocupa?" perguntou, sentando-se ao lado dele. Juan ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Tenho pensado que está na hora de te contar algo importante. Algo que talvez você não saiba sobre nossas finanças."
Alice apertou os olhos, tentando não mostrar muito interesse. Claro, Juan. Sabe que pode confiar em mim. Juan respirou fundo antes de continuar. O dinheiro, a herança, tudo vem da minha falecida esposa. A família dela era muito rica, e quando ela faleceu, deixou a maior parte de sua fortuna em um fideicomisso para Arturo. Eu só tenho acesso a uma porção para cobrir as despesas da casa e a educação de Arturo. Tudo o resto, incluindo a propriedade, é dele. O coração de Alicia acelerou. Cada palavra de Juan confirmava o que ela temia. Juan não era o verdadeiro dono da fortuna, e sua posição na família era mais precária do que ela imaginava. Isso significa que se algo acontecer a Arturo, você seria o herdeiro? Perguntou, tentando soar casual. Juan assentiu. Exato. Mas não quero pensar nisso. Arturo é meu filho, e tudo isso é para garantir o futuro dele. Alicia sorriu, mas por trás de sua expressão tranquila, sua mente planejava um novo golpe. Naquela noite, depois de garantir que Juan estava dormindo, Alicia se trancou no banheiro com seu telefone. Descarou um número que havia memorizado, e do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu. Como estão as coisas? Perguntou ele com um tom relaxado. Mal Juan não tem nada. É um ninguém. A herança, a casa, tudo está no nome de Arturo. Se eu continuar com isso, tenho que garantir que Arturo desapareça para que a herança vá para Juan. Tem certeza de que quer fazer isso? Respondeu o homem, com um tom de incredulidade. Isso não é um simples erro. Estamos falando de algo muito maior. Alice apertou os dentes, segurando o telefone com força. Não venha com dúvidas agora. O tempo todo nós planejamos isso, e não vou deixar que um garoto estrague tudo. Precisamos nos livrar de Arturo. Juan será o herdeiro, e depois disso, ele também não será um problema. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que seu amante respondesse. Tudo bem. Diga o que você precisa. Alicia começou a elaborar um plano que envolvia uma combinação de manipulação e perigo calculado. Nos dias seguintes, ela fingiu interesse pela relação entre Juan e Arturo, sugerindo que ambos passassem mais tempo juntos. Juan, você está sempre trabalhando. Por que não leva Arturo para pescar? Tenho certeza de que ele adoraria passar mais tempo com você, disse durante o café da manhã. Juan, que estava preocupado com a crescente distância entre ele e seu filho, concordou. É uma boa ideia. Vou dizer a ele para irmos nesse fim de semana. Alicia sorriu, escondendo a satisfação de que seu plano estava avançando. Ela sabia que teria que agir rápido. Enquanto isso, Nicolás começou a perceber que sua mãe estava mais tensa do que o habitual. Uma noite, enquanto brincava perto da porta do seu quarto, ouviu Alicia falando baixinho ao telefone. Tudo está pronto. Na viagem de pesca, algo vai dar errado. Depois disso, tudo ficará mais fácil. Nicolás deixou cair seu brinquedo, sentindo um arrepio. Ele não entendia exatamente o que as palavras de sua mãe significavam, mas sabia que Arturo estava em perigo. Decidiu contar a Arturo o que ouvirá. Arturo, acho que a mamãe está planejando algo ruim. Ela disse que algo vai dar errado quando você for pescar com o papai. Arturo olhou para Nicolás com seriedade, sentindo que seu tempo para agir estava se esgotando. Obrigado por me contar, Nico. Não se preocupe, não vou deixar nada de ruim acontecer. Arturo decidiu confrontar seu pai com as provas que havia reunido, incluindo transações financeiras e registros das chamadas de Alicia. Papai, você precisa me ouvir. Alicia não é quem diz ser. Ela está planejando algo contra mim. Juan, embora tenha duvidado no começo, começou a juntar as peças. Os comportamentos estranhos de Alicia, as tensões na casa, as perguntas constantes sobre a herança. Tudo estava começando a fazer sentido. Quando Juan confrontou Alicia naquela noite, ela tentou manipulá-lo mais uma vez. Você realmente vai acreditar em uma criança? Arturo sempre tentou nos separar. Não posso acreditar que você duvide de mim depois de tudo que fiz por essa família. Mas desta vez, Juan não estava disposto a ceder. Não posso ignorar o que Arturo me mostrou. Alicia, você só está aqui por interesse. Se tudo isso for verdade, vou te responsabilizar pelo que você fez. Alicia olhou fixamente para Juan, sua fachada finalmente quebrada, enquanto a tensão atingia um ponto crítico. Arturo e Nicolás observavam das sombras, sabendo que a verdade finalmente estava vindo à tona. A casa dos Mendoza parecia mais silenciosa do que o habitual, mas nesse silêncio estavam escondidas tensões que ameaçavam explodir. Alicia, cada vez mais inquieta,
Caminhava pelo corredor verificando seu telefone com frequência. Arturo observava das sombras, convencido de que algo importante estava prestes a acontecer. Nicolás, em sua inocência, tentava ficar perto do irmão mais velho, sentindo-se protegido em meio a um ambiente que não entendia totalmente. Alice havia planejado meticulosamente cada detalhe de sua estratégia, mas Arturo começara a desmoronar seus planos com sua insistência. Naquela manhã, enquanto Juan estava no escritório, Alice se trancou no escritório para fazer uma ligação urgente. Isso não pode continuar assim. Arturo está muito perto de descobrir tudo, disse baixinho. Seu amante respondeu com um tom preocupado. O que você vai fazer? Se ele descobrir mais coisas, pode arruinar tudo. Alice apertou o telefone com força, sua paciência se esgotando. Eu vou resolver. Só preciso que você esteja pronto. Se isso complicar, preciso que você pegue o dinheiro e desapareça por um tempo. Não sabia que Nicolás, que estava brincando perto do escritório, tinha ouvido partes da conversa. O menino ficou imóvel, assustado, e correu para procurar Arturo. Nicolás encontrou Arturo em seu quarto, revisando algumas anotações que havia guardado sobre as atividades suspeitas de Alicia. Seu meio-irmão entrou correndo, com o rosto cheio de preocupação. Arturo, ouvi mamãe dizer algo estranho. Ela estava falando ao telefone e disse que você estava perto de descobrir algo e que precisava resolver isso. Arturo colocou as anotações de lado e se inclinou para Nicolás. O que mais ela disse? Pense bem, Nico. Isso é importante. Nicolás fez um esforço para lembrar. Ela também falou sobre pegar dinheiro e que alguém deveria desaparecer. Não entendi tudo, mas fiquei com medo. Arturo pegou Nicolás pelos ombros. Obrigado por me contar. Você fez a coisa certa. Fique aqui. Não saia até eu te dizer. Nicolás acenou com a cabeça, confiando completamente em Arturo, e o adolescente saiu do quarto com uma decisão renovada. Arturo esperou até que Alice estivesse sozinha na cozinha para confrontá-la. Entrou com passos firmes e colocou na mesa os documentos que havia reunido. Chega, Alicia. Sei o que você está fazendo. Alicia, surpresa, tentou manter a calma. Do que você está falando agora, Arturo? Mais uma das suas paranoias? Arturo apontou para os documentos. Essas transações, essas mensagens. Tudo isso prova que você está manipulando meu pai. E Nicolás me contou o que você estava dizendo ao telefone. Está planejando algo contra mim, não está? Alicia soltou uma risada amarga. E o que você pensa em fazer com isso? Contar para o seu pai? Ele não vai acreditar. Sempre se mostrou como um menino problemático que não aceita que o pai tenha seguido em frente. Arturo se manteve firme. Não sou mais o mesmo menino de quem você se aproveitou quando chegou aqui. E desta vez, você não vai sair com a sua. Alicia o olhou fixamente, com uma mistura de raiva e desafio. Ouça bem, Arturo. Você não tem ideia de com quem está lidando. Eu não perco, e se precisar te tirar do meu caminho, farei. Arturo deu um passo em direção a ela, sua voz firme. O que você não entende é que não estou mais sozinho. Nicolás está do meu lado, e mais cedo ou mais tarde, meu pai vai ver quem você realmente é. Naquela noite, Arturo decidiu que era hora de contar tudo a Juan. Entrou no escritório onde seu pai revisava alguns e-mails e deixou os documentos sobre a mesa. Pai, precisamos conversar. Você não pode continuar ignorando isso. Juan levantou os olhos, confuso. O que é tudo isso? Provas de que Alicia não é quem diz ser. Ela tem te manipulando desde o começo e agora está planejando algo contra mim para ficar com a herança da mamãe. Juan olhou os documentos e leu em silêncio. Seu rosto mudou de incredulidade para preocupação. Isso é verdade? Perguntou finalmente. Arturo assentiu. Sim, e Nicolás também ouviu coisas que confirmam o que está acontecendo. Você não pode continuar negando. Juan se reclinou na cadeira, processando a informação. Preciso conversar com Alicia. Quando Juan confrontou Alicia, ela tentou, pela última vez, manipulá-lo. Juan, isso é uma loucura. Arturo sempre tentou nos separar. Não pode acreditar nessas mentiras. Mas Juan, com os documentos na mão, olhou para ela com dureza. Explique-me essas transações, essas notas. E Nicolás ouviu você falando sobre se livrar de Arturo. Como você explica isso? Alicia, ao se ver encurralada, finalmente mostrou seu verdadeiro rosto. Sabe o que, Juan? Você está certo.
Tudo isso era por causa da herança. Mas você é tão ingênuo que nunca teria percebido se não fosse por seu filho. O que vai fazer agora? Vai chamar a polícia? Vai arruinar sua preciosa reputação? Juan sentiu um nó no estômago ao ouvir a confissão de Alicia. Olhou para Arturo, que estava de pé perto da porta, e depois para Nicolás, que observava da escada, assustado, mas decidido. Farei o que for necessário para proteger minha família. E isso começa com te tirar dessa casa. 1 hora depois, Alicia foi escoltada para fora da casa pela polícia, enquanto a família Mendoza tentava se recompor. As feridas emocionais eram profundas, mas a verdade finalmente tinha vindo à tona. A batalha não havia terminado, mas Arturo e Juan sabiam que, juntos, poderiam enfrentar o que viesse. A noite estava densa e opressiva enquanto a polícia escoltava Alicia até a delegacia. Seu rosto, que antes havia sido uma arma de charme e manipulação, agora estava marcado por uma mistura de raiva e determinação. Na viatura, sua mente trabalhava com uma velocidade vertiginosa. Alicia sabia que a prisão não era uma opção, ela não se deixaria dobrar. O policial que dirigia olhou para ela pelo retrovisor. Alicia percebeu interesse em seus olhos e esboçou um sorriso calculado. Inclinou-se ligeiramente para frente, mostrando deliberadamente sua vulnerabilidade. Você realmente acha que sou uma criminosa? Disse com um tom suave, quase sedutor. Tudo o que fiz foi pelo meu filho. Quero que ele esteja seguro. O policial desviou o olhar, desconfortável. Estou apenas fazendo meu trabalho, senhora. Se for inocente, isso será provado no tribunal. Alicia deixou escapar um suspiro dramático, permitindo que uma lágrima rolasse por sua bochecha. E se eu não tiver tempo? E se me tirarem meu filho antes que eu possa provar minha inocência? O policial pareceu hesitar. Alicia aproveitou esse momento para intensificar sua atuação. Você tem família, não tem? Não faria qualquer coisa por eles? O policial assentiu, tentando não olhá-la diretamente. Alicia soube que a tinha onde queria. Quando a viatura chegou a um ponto isolado na estrada, Alicia viu sua oportunidade. Fingiu sentir-se tonta e pediu para sair para tomar um pouco de ar. O policial, visivelmente afetado pelas palavras dela, concordou. Mas rápido. Não podemos perder tempo, disse, abrindo a porta. Alicia saiu cambaleando, mas assim que seus pés tocaram o chão, recuperou sua postura. Aproximou-se do policial, agradecendo-lhe com um sorriso. Obrigada. Eu realmente precisava disso. Antes que ele pudesse reagir, Alicia o atingiu no rosto com uma pedra que pegou do chão. O homem caiu, atordoado. Alicia pegou sua arma e a apontou enquanto recuava em direção ao penhasco que margeava a estrada. Eu não vou para a prisão. Prefiro morrer do que ficar presa, gritou, com uma mistura de desafio e desespero. O policial, sangrando pela sobrancelha, tentou acalmá-la. Alicia, não faça isso. Existem outras formas de resolver isso. Alicia soltou uma risada amarga. Resolver? Ninguém resolve nada por mim. Sempre tive que lutar sozinha. Sem mais palavras, deu um passo para trás e saltou no vazio. Sua figura desapareceu entre os arbustos do penhasco. O policial, ainda atordoado, chamou reforços. Mas quando a busca começou, encontraram apenas rastros de sangue e pedaços de tecido rasgado. Alicia havia desaparecido. Enquanto isso, a polícia conseguiu localizar o amante de Alicia graças às provas apresentadas por Arturo e aos registros telefônicos. Ele foi preso em seu apartamento, onde encontraram documentos e transações que o vinculavam aos planos de Alicia. Na sala de interrogatório, o homem inicialmente se mostrou desafiador, mas à medida que os agentes apresentavam as provas, começou a fraquejar. Ela me manipulou, disse finalmente, com as mãos tremendo. Me fez acreditar que tudo isso era pelo filho dela, mas ela só se importava com o dinheiro. Nunca foi real. Os agentes não acreditaram totalmente nele, mas sua confissão ajudou a reforçar o caso contra Alicia, embora ela continuasse foragida. Na casa dos Mendoza, a tensão diminuiu um pouco, mas as cicatrizes emocionais ainda estavam frescas. Nicolás, abraçado a Arturo, chorava desconsolado. Por que mamãe fez tudo isso? Perguntou entre soluços. Arturo o abraçou mais forte. Às vezes, as pessoas fazem coisas erradas porque acham que é a única maneira de conseguir o que querem. Mas isso não significa que seja sua culpa, Nico. Você não tem culpa de nada. Juan, parado perto deles, sentiu uma onda de culpa.
Ele havia sido cego diante dos sinais, permitindo que Alicia se infiltrasse em suas vidas. Nicolás, a partir de agora você estará conosco. Vou fazer tudo o que puder para que se sinta seguro e amado, disse Juan, com a voz embargada. Alguns dias depois, o juiz concedeu a guarda total de Nicolás a Juan. A criança agora estava legalmente sob os cuidados de Juan, que prometeu ser o pai que Nicolás merecia. Dias depois, Arturo encontrou uma carta na caixa de correio. Estava escrita à mão e dizia apenas: "Isso não acabou. Estou mais perto do que imaginam." Embora não houvesse assinatura, Arturo soube imediatamente que era de Alicia. O jovem guardou a carta no bolso, decidido a não compartilhá-la com seu pai nem com Nicolás. A família Mendoza tentava reconstruir sua vida enquanto uma ameaça espreitava nas sombras. Alicia, embora desaparecida, continuava sendo uma presença inquietante, e sua promessa de voltar ecoava como um aviso de que o perigo ainda não havia passado. O sol brilhava sobre a casa dos Mendoza, mas dentro de suas paredes ainda se sentia o eco das turbulências que haviam enfrentado. Juan e Arturo estavam na sala, enquanto Nicolás brincava perto, aparentemente despreocupado. No entanto, o silêncio era frágil. Eles sabiam que a ameaça de Alicia ainda rondava, mas desta vez estavam preparados. Uma semana depois de receber a carta anônima, Arturo começou a notar movimentos estranhos nas proximidades da casa. Sombras entre as árvores, um carro estacionado por horas na esquina. Sabia que Alicia não estava disposta a deixar as coisas como estavam. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ouviu um barulho na parte de trás da casa. Levantou-se imediatamente e, com uma lanterna na mão, saiu para o pátio. Lá, entre as sombras, viu Alicia, com suas roupas rasgadas e o rosto marcado pela desesperança. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Arturo, tentando manter a calma. Alicia o olhou com uma mistura de ódio e determinação. "Isso não acaba até eu dizer que acaba. Você me tirou tudo, Arturo. Me roubou a vida que eu merecia. Você mesma destruiu sua vida. Não precisava fazer nada disso, mas escolheu o caminho errado." Alicia deu um passo em direção a ele, mas Arturo não recuou. "Deixe-me te avisar de uma coisa. Você não tem mais poder aqui. A polícia está a caminho, e desta vez você não vai escapar." Alicia olhou ao redor, vendo as luzes dos vizinhos começando a acender. Sabia que não tinha saída. Em um último esforço desesperado, correu para o bosque, mas tropeçou e caiu, ficando presa em um barranco. A polícia chegou pouco depois e finalmente a prendeu. Alicia, vencida, foi levada algemada, com o rosto refletindo o cansaço de uma batalha que já não podia vencer. Com Alicia atrás das grades e seu amante colaborando com as autoridades para fechar o caso, a família Mendoza finalmente pôde começar a curar. Juan, decidido a ser um pai melhor, dedicou mais tempo a Nicolás e Arturo. As feridas não cicatrizaram de imediato, mas juntos começaram a encontrar um novo equilíbrio. Uma tarde, enquanto estavam no parque, Nicolás pegou as mãos de Juan e Arturo. "Agora somos uma família?" perguntou com um sorriso tímido. Juan se ajoelhou para olhar em seus olhos. "Sempre fomos, Nico. Mas agora somos mais fortes." Arturo assentiu, colocando uma mão sobre o ombro de seu irmão mais novo. "E sempre estaremos aqui para você." Dias depois, Arturo encontrou a carta da herança de sua mãe. Nela, sua mãe falava sobre a importância da família e como o verdadeiro amor sempre deve prevalecer sobre a ganância e a ambição. "Ela sempre soube o que realmente importa", disse a Juan enquanto lia a carta em voz alta. "E agora é nossa vez de honrar isso", respondeu Juan, com um olhar cheio de determinação. Finalmente, a família Mendoza compartilhava um jantar amoroso, rindo e aproveitando a companhia mútua. As cicatrizes do passado não tinham desaparecido, mas o amor e a união lhes davam força para seguir em frente. Enquanto as luzes da casa se apagavam, um último pensamento ecoava na mente de Arturo. A verdade sempre prevalece, e embora o caminho para a justiça possa ser árduo, sempre vale a pena percorrê-lo. Com esta história, nos levamos uma reflexão poderosa sobre a resiliência, a importância da família e a capacidade de se reerguer depois de enfrentar a escuridão. A satisfação vem ao ver os personagens crescerem, aprenderem e encontrarem a paz que tanto mereciam, deixando claro que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre há esperança. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que faria em uma situação similar. Convidamos você a dar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar publicando relatos emocionantes praticamente todos os dias.
Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos imensamente por estar aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.